estar lendo uma história bem conhecida aqui. Eu vou começar a partir do verso 18. (11, 18) fala assim, ó. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava? E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Amém? Essa é uma história bem conhecida, e eu quero estar usando ela como pano de fundo para aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações nessa noite de hoje. Vou tentar ser o mais breve possível. Uma das coisas que eu já quero começar chamando a sua atenção aqui para essa leitura que nós fizemos é que Deus, ele ressuscita mortos, mas ele não rola a pedra. Você percebe que tem até uma música da Aline Barros que fala, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Só que Deus não remove a pedra. Ele faz questão de pedir que as pessoas tirem a pedra da frente do sepulcro. E você percebe que esse é um comportamento natural, se você começar a observar as passagens bíblicas onde acontecem milagres, onde o sobrenatural de Deus aparece. Você percebe que sempre tem essa questão do natural que precisa ser feito para provocar o sobrenatural. É como se Deus, ele exigisse uma participação sua. A pergunta que não quer calar é:
o Deus que pode ressuscitar mortos, ele poderia tirar a pedra? Ele conseguiria? O mesmo poder que ele tem para chamar Lázaro dos mortos, ele poderia simplesmente falar: pedra, sai do meio do caminho, e a pedra sair? Poderia, não poderia? Só que você percebe que ao tempo em que ele poderia fazer isso, ele sempre nos dá condições para que nós venhamos participar daquilo que ele está fazendo. Você percebe que no decorrer da palavra de Deus, a gente ficou meio que desentuado de acordo com aquilo que a gente entende como fé e como sobrenatural, porque todas as vezes que nós falamos a respeito de fé, nós já chegamos com uma mentalidade passiva, uma mentalidade que fé é acreditar, que fé é um posicionamento mental de alguém que tem uma esperança. Só que você percebe na Bíblia, desde lá de Tiago, que ele fala assim: me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através do meu próprio comportamento. A forma como eu ajo determina se eu tenho fé ou não. E conforme eu sempre digo, para que você faça uma oração, você não precisa ter fé, você precisa ter um problema. Você precisa ter fé para se levantar posicionado de acordo com aquilo que você acabou de orar. Você precisa ter fé para ir lá e remover a pedra, sabendo que tem um defunto ali dentro. É para isso que nós precisamos ter fé. Então, quando nós falamos a respeito de fé, no final das contas, você percebe que não é uma teoria, não é uma filosofia. A fé é uma prática. A fé é uma forma de viver. A fé, ela determina se eu estou vivendo por medo ou se eu estou vivendo por aquilo que Deus está falando que é para mim fazer. Por mais que com os meus olhos carnais eu acho que não vai rolar nada, não vai funcionar. Nos meus olhos carnais já fazem 4 dias, está fedendo e não compensa eu remover essa pedra. E você percebe de uma forma bem interessante que Jesus, ele atende essas duas mulheres, Marta e Maria. E ele atende primeiro uma, que conforme Jesus ele falava com ela, ele falava assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela falava: eu sei, Senhor, eu não estou questionando isso, eu sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu sei que tu és o Messias que havia de vir, eu sei de tudo isso daí que você está falando. E aí depois, quando a outra irmã chega, ela chega com o mesmo questionamento: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus, ele vem de novo: mas eu sou a ressurreição e a vida. E ele começa a explicar de novo, e ela: não, mas eu sei que nos últimos dias o Senhor vai. Você percebe que existe uma mentalidade religiosa envolta na cabeça das pessoas. Elas acham que entendem a Deus, mas elas entendem da religião. Elas entendem daquilo que elas acham que é. Porque na cabeça daquelas mulheres não existia esse negócio de ressurreição. A ressurreição era isso que elas falaram aqui: eu sei que no último dia o Senhor há de ressuscitar. Mas esse negócio de ressuscitar uma pessoa agora era uma novidade, era uma coisa que ninguém tinha feito até então, a não ser na época dos profetas. Então isso fala de tirar aquelas pessoas de dentro da caixa, de fazer com que elas enxerguem algo que até então na religião elas não conseguiam ver. Não tinha isso. E é interessante da gente pensar a respeito da forma como Deus age. Eu já vi até pessoas falarem assim: ah não, meu Deus não faz desse jeito não. Deus não faz assim. Como se Deus ele coubesse dentro de um quadrado, né? Como se houvesse uma verdade e eu sei essa verdade absoluta a respeito de Deus. E Deus ele faz assim, assim, assado. Desse jeito assim não. Né? Você imagina Jesus nos tempos de hoje? Cuspindo no chão e passando no olho do cara. Assentando no meio do monte de gente pecador que não quer saber de nada com nada. Você imagina nós na nossa religiosidade, se nós não teríamos crucificado eles antes dos judeus? Era muito fora da caixa.
Não cabia na nossa religião, não cabia na nossa verdade. Só que o que a gente não leva em consideração é que Ele é a verdade. É por isso que não existe uma religião que tenha uma verdade. A minha religião que é a verdade absoluta. Eu lembro que na época da faculdade, a gente estava falando a respeito disso. Aí tinha uma frase de um teólogo que se chama Karl Barth. E ele fala assim: o protestantismo é a única religião verdadeira, porque é a única que reconhece que é falsa. Qualquer outra religião vai falar assim para você: você precisa passar por mim para que você adquira a salvação. O protestantismo é a única religião que reconhece que eu não tenho poder para te salvar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou só a placa que fica apontando para ele. Essa é a mentalidade que nós precisamos corroborar. Se a gente pegar lá em Josué, no capítulo 1, eu não quero ficar muito tempo num lugar só. Eu quero ser o mais objetivo possível aqui. Lá no livro de Josué, também é uma história extremamente conhecida. E é um trecho, um verso que eu falo o tempo todo aqui. Josué, servo do grande Moisés. Moisés morre e agora ele está morrendo de medo. Porque ele fala assim: se Moisés perdia a paciência, Moisés era o cara que Deus comparecia face a face com ele. Né? Moisés pedia e Deus atendia. Quantas vezes Moisés não clamou e Deus mudou a rota daquilo que ele pretendia fazer. E agora Moisés morreu e eu estou na frente desse povo que não honra, que não respeita, que não serve, conforme Deus fala de dura cerviz. Quando Deus ele se refere ao povo de dura cerviz, ele está falando que o povo é como se fosse uma mula. É um animal de dura cerviz, de pescoço duro, que você tem que ficar puxando e ele não sai do lugar. E agora Josué se vê na obrigação, na responsabilidade de guiar esse povo. E aí a gente chega nesse verso, no capítulo 1, no verso 9, Deus falando para Josué. Ele fala assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes e nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Sabe o que Deus está falando para Josué aqui? Ele está falando assim: a única coisa que eu estou te mandando é você tirar a pedra. Aonde você for, eu vou estar com você. O que eu falar para você fazer, eu vou fazer acontecer. Você só precisa estar lá. Não tenha medo, porque aquele que te manda se responsabiliza. É isso que Deus está falando para ele. Não é a respeito de você, é totalmente a respeito de mim. Tem uma outra passagem que eu nem vou ler, mas que você vai se lembrar, está lá em Neemias no capítulo 1 também, no verso 4. Quando Neemias ele recebe ali aqueles moradores de Jerusalém que trazem as péssimas notícias de que os muros estão derrubados e a cidade está incendiada. Neemias, que é copeiro do rei, no palácio real ali trabalhando, ele recebe esses homens na sua casa. E a Bíblia diz que quando ele recebe essas notícias, ele se senta e chora. Depois ele se ajoelha e ora. E por último ele se levanta e age. Você percebe uma dinâmica de uma pessoa que ela recebeu um baque ali e ela precisou se reestabilizar para que depois ela executasse. E o que é interessante aqui quando a gente fala a respeito dessa dinâmica, desse sistema que a gente percebe aqui em Neemias, é que tem muitos de nós que receberam esse baque, receberam esse comissionamento da parte de Deus, se sentaram e choraram, e estão lá chorando até hoje, estão nessa primeira etapa até hoje, não saíram de lá, ainda estão lá sentados e chorando. Hoje mesmo, hoje ou ontem se eu não me engano, eu conversei com uma senhora, que ela é cristã também, e ela falando para mim a respeito da situação do seu casamento, que o marido dela era um pregador da palavra, não sei o que, tal, e caiu em adultério,
e que ele hoje mora com uma outra pessoa, já faz não sei quanto tempo. E ela falando a respeito da situação dela, depressiva, ansiosa e tal, e até então estava tudo bem. Até que ela falou para mim que fazia 2 anos que ele tinha saído de casa. Fazia 2 anos que essa mulher estava assentada e chorando. E quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não estão nesse mesmo estado? Ainda estão no primeiro estágio, ainda estão assentados e chorando. E tem pessoas também que estão no segundo. O segundo é mais crente, né? Porque é muito do crente esse negócio. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. E Neemias, ele se ajoelha e ora. E em nenhum momento você vê ali na passagem falando que desceu um anjo do céu, ou que Deus bradou do céu e deu um direcionamento para ele. O que você vê é que Neemias ele faz a sua oração e se posiciona. Ele vai trabalhar, como se nada tivesse acontecendo, entendendo que Deus vai entrar com providência. Deus vai me dar uma oportunidade. Esse que é o diferencial de uma pessoa que está posicionada. Porque se Neemias estivesse ainda sofrendo lá, chorando, a oportunidade passaria como um cavalo selado na frente dele e ele não ia nem perceber. Que ele estaria tão perdido dentro de si mesmo, na sua própria angústia, que ele seria incapaz de identificar uma possibilidade, uma oportunidade que Deus está te enviando. Só que eu acho tão interessante essa parte aqui, porque a Bíblia diz que Neemias ele está servindo ali como copeiro diante do rei, e por ele ser um cargo de confiança do rei, o rei conhecia ele melhor do que ninguém. Para quem não sabe, o copeiro é a pessoa que experimenta a comida antes do rei comer. Então ele tinha que ter muita confiança. E o rei olha para Neemias e vê que Neemias está meio cabisbaixo naquele dia. E ele fala: o que está acontecendo, Neemias? Você não está doente? Por que você está com essa cara sofrida desse jeito? Pronto, era só o que eu precisava. Quando o rei se dirige a palavra a ele, é como se ele já tivesse um plano no bolso. E ele fala assim: ó rei, os meus irmãos vieram da minha terra, da terra onde os meus pais estão sepultados, e me informaram que está tudo derribado, está tudo incendiado, e não tem como eu ficar com o meu coração em paz sabendo de uma situação dessa. Aí o rei, mais que depressa, se prontifica e fala: no que eu posso te ajudar? Aí ele já fala: se você conseguiu material de construção para mim, se você conseguiu acesso para que eu consiga passar pela fronteira tal, se você me der uma carta para mim falar com o pessoal lá da floresta tal para mim conseguir madeira, sabe, ele já tinha tudo planejado na mente dele. Ele só precisava de uma oportunidade. Agora você imagina se fosse uma pessoa despreparada, se fosse uma pessoa que estava esperando Deus descer do céu para fazer alguma coisa no lugar dele. Ele ia falar: ah, rei, a situação está difícil demais, deixa para lá, é coisa minha, tá difícil. Iria ficar por isso, iria perder a oportunidade que Deus estava dando, do próprio rei da Pérsia levantar os muros de Jerusalém. Olha só como é que Deus faz. Deus usar o próprio inimigo para reedificar aquilo que foi destruído. É só Deus para fazer uma loucura dessa. Só que muitas das vezes a gente perdido ali, ou sentado e chorando, ou talvez só ajoelhado e orando, a gente perde as oportunidades porque a gente não se levanta e age. A gente ainda está esperando que Deus desça para tirar a pedra da frente. Não basta Deus fazer o milagre, Ele ainda tem que vir e tirar a pedra da frente. Porque se depender de mim, eu vou ficar só na teoria aqui orando. Se depender de mim, eu vou ficar aqui buscando e falando: não, agora eu estou jejuando mais forte ainda e Deus vai agir. Deus vai agir? Você que é os pés de Deus, você que é as mãos de Deus. Por que Deus vai agir? Ele já agiu. Se tem alguém que está demorando aqui, é você. Deus, ele não se atrasa.
Quando ele disse que era, já foi. Ele se senta e chora, se ajoelha e ora, e se levanta e age. O Spurgeon, ele tem uma frase que fala assim, que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Não tem como você ser meio caminho. Não tem como você estar em cima do muro. Você já imaginou na situação de Neemias, ele olhando aquelas pessoas que chegaram ali para trazer aquela má notícia para ele, e ele falando assim, nossa, quem que eu vou falar para ir lá levantar esse muro, hein? Você já imaginou Deus falando para Noé a respeito da planta da arca ali, e ele falando, peraí Deus, explica aqui para os meus meninos que eles que vão construir. Se Deus ele está te mostrando, é porque Ele quer usar você. Deus não poderia usar aquelas pessoas que foram atrás de Neemias, só que quando ele recebeu a mensagem, ele não titubeou, ele não se perguntou. E é aqui que eu pego uma falha muito grande na questão do mundo cristão, porque as pessoas elas vivem como se fossem robôs que precisam em tudo ser direcionadas. Eu preciso de uma palavra de Deus para saber se eu prego o evangelho para o meu irmão. Eu preciso saber se é de Deus que Deus quer que eu restaure meu casamento. Sabe, tem coisas assim que não fazem o mínimo sentido. Eu esperar que Deus ele desça do céu para falar um segredinho no meu ouvido, depois do tanto de coisa que Ele já falou. Eu quero que seja exclusivo, tem que ser um negócio só para mim. É isso que não faz sentido na nossa rota cristã. Se você analisar a vida de Paulo, eu gosto muito da forma paulina de ser, porque a palavra de Deus lá em Atos no capítulo 16, diz que Paulo ele simplesmente fazia a obra de Deus. Aonde se abria uma porta ele entrava. E ele se aproveitou o máximo possível da proeminência que ele tinha como fariseu, porque naquela época a notícia demorava muito para correr. Naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então até as pessoas descobrirem que Paulo não era mais fariseu, já deu tempo dele pregar em tudo quanto é lugar que você imaginava. Em todo lugar que ele chegava, estava aberto as igrejas para ele entrar e pregar. E ele entrava e falava de Jesus. E a palavra de Deus diz que Paulo ele está ali prestes a ir para a Ásia. Ele ia pregar para os japoneses, quando aparece em sonho um macedônio e fala para ele assim, passa a Macedônia e nos ajuda. Aí ele vira a rota e vai para a Macedônia, porque ele simplesmente ia onde tinha um espaço para ele chegar. Ele já estava debaixo de uma palavra. A palavra que ele vivia é, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não precisava ficar orando e falando, Deus, você quer que eu vou para o sul ou quer que eu vou para o norte? Ele ia onde as portas se abriam, ele se aproveitava. Ele falava, se eu estou na cadeia, então eu vou pregar para os juízes e para os imperadores. Todos os lugares onde ele estava, para ele via como se fosse uma oportunidade, e não como um sofrimento. Com certeza era uma pessoa que não era um impostor. Você percebe ali em Marcos no capítulo 6, e eu já estou finalizando aqui. Lembra lá de Marcos no capítulo 6, quando Jesus está ali com aquela multidão naquele lugar ermo, pregando, se demorando, e chega um momento onde não dá mais tempo das pessoas irem comprar comida. Aí mais uma vez nós caímos nesse dilema, porque os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, dispensa a multidão, porque senão não vai dar tempo deles chegarem em algum lugar para eles comprar alguma coisa para comer. Aí Jesus se vira para eles e fala assim, por que vocês não alimentam eles? E eles ficam perdidos. Nós não temos dinheiro para alimentar tudo isso de gente. Eles começam a ver as condições, os empecilhos. Aí Jesus fala assim, o que vocês têm?
que vocês têm? Nós temos 5 pães e 2 peixes. Aí entra a pergunta que não quer calar. Jesus não podia fazer das pedras do chão virar pão? Ele não podia fazer cair maná do céu, igual era lá no deserto? Mas mais uma vez você vê Jesus pedindo o material, o natural, para que o sobrenatural aconteça. Aí você pergunta assim, mas será que só tinha 5 pães e 2 peixes no meio daquele tanto de gente? Será que ninguém mais tinha uma comida, um almoço, alguma coisa? Ou será que não tinha mais pessoas que estavam dispostas a entregar? Você percebe que se relacionar com Deus é desse jeito. Deus, ele sempre vai exigir o máximo de você. Deus, ele nunca vai aceitar as migalhas que normalmente você aceita. Quem vive de migalha somos nós. Deus, ele nunca vai aceitar a sua migalha. Não bastava Abraão ter uma vida entregue a Deus, ele fala, eu quero seu filho. Você percebe que quando Moisés se encontra com Deus pela primeira vez, Moisés, ele estava num monte que se chamava Monte de Deus. Ele cuidava de ovelhas que eram as ovelhas do seu sogro Jetro. E de repente ele se vê na presença de Deus. E aí a primeira coisa que Deus fala para ele é: tira as sandálias dos seus pés. A única coisa que ele tinha que era dele de verdade, Deus ainda fala para ele tirar. Você percebe que para que você ganhe da parte de Deus, muitas das vezes você vai perder primeiro. Deus, ele sempre vai exigir de você aquilo que você acha que é o seu tudo. O profeta se encontra com aquela viúva e ele fala assim: ei, mulher, você tem um bocado de pão aí na sua casa? Ela fala: não, eu tenho só um punhado de farinha e um pouquinho de azeite, que é para mim e meu filho comer e depois morrermos. Ele fala: então pega essa farinha e esse azeite, faz pão para mim primeiro e depois você e seu filho morra. Deus sempre vai exigir para ele primeiro. Ele sempre vai exercitar sua fé. É uma forma de saber se realmente você está ou se você não está. Sabe onde isso aparece de novo? Lá na história do jovem rico. Jesus fala para ele assim: desfaz de toda a sua riqueza, aí você me segue. Aí ele já dá um pulo para trás e fala: não, mas minha riqueza nunca vai ser de graça. Deus, ele sempre vai experimentar o quanto que você está condicionado de acordo com aquilo que você fala. O quanto que é teoria e o quanto que é prática. Você percebe que no fim das contas, à medida que nós vamos nos desenvolvendo na presença de Deus e nas experiências com Deus, aí as coisas elas mudam de lugar. Porque nesse começo, nessa infância cristã que nós vivemos, nós achamos que para dar um passo a gente precisa falar para Deus: Deus, eu vou para frente ou eu vou para trás, sendo que Deus ele já falou tudo. Só que com o tempo vai passando, aí você sai dessa mentalidade e aí você começa a se alinhar com os planos de Deus. Aí você sai dessa mentalidade de filho, criança, para uma mentalidade paterna. O João lá do 1 João, ele vai falar a respeito de 3 categorias de cristão. Ele vai falar dos filhinhos, daqueles que precisam de cuidado. Ele vai falar dos jovens, aqueles que já são adultos o bastante para pegar aquilo que é do Pai, para se utilizar daquilo que Deus já te concedeu. E ele vai falar dos pais, aqueles que já têm a capacidade geracional. A partir do momento em que nós
mudamos para esse estágio mais elevado, aí você percebe que nós já não temos mais essa dúvida. Nós vivemos como o apóstolo Paulo. Ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era debaixo da palavra de Deus. Então eu não preciso perguntar para Deus se Deus quer que eu evangelize as pessoas. Eu não preciso perguntar para Deus se Deus quer que eu honre uma pessoa, se Deus quer que eu faça tantas horas de oração. Eu não preciso perguntar essas coisas para Deus. Deus, ele simplesmente assina embaixo. Você percebe como é totalmente diferente? Quando você é criança, você fica correndo atrás de Deus para falar: Deus, até onde que é pecado? Se eu colocar o pé aqui é pecado, e aqui é pecado. Sabe, você fica flertando com o pecado até onde você pode ir que não é pecado. Mentalidade de criança. Agora, quando você se torna um filho adulto, aí você não quer saber de pecado. Você corre para o lado oposto, você corre para o lado da santidade. Eu lá quero saber de pecado, rapaz, o que é pecado, o que não é pecado? Eu quero saber do como me santificar mais ainda. Eu quero saber do como conhecer Deus mais ainda. De como fazer a obra de Deus de uma forma mais eficiente ainda. É outra mentalidade. Aí você percebe que quando Elias, por exemplo, ele determina: a partir de hoje não chove a não ser segundo a minha palavra. Pronto. Em que momento você vê ele chegando e falando: Deus, eu estou querendo aí um milagre aí para parar de chover. Eu vou orar aqui e o Senhor faz parar de chover? Você não vê ele precisando orar, porque aquilo que ele fala, Deus assina embaixo. Por quê? Porque eles estão alinhados. Eu estou alinhado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele está sobre mim, ele me ungiu para que eu possa fazer aquilo que a obra de Deus precisa que seja feito. Não é mais a respeito do Júnior, é a respeito daquilo que Deus quer do Júnior. Porque se for para mim fazer aquilo que eu quero, eu sei que não tem nada de Deus nisso. Mas a partir do momento em que você se percebe se gastando, a partir do momento em que você percebe gastando o seu tempo, a sua energia, os seus bens, a sua condição, os seus talentos, você não tem dúvida se isso é Deus ou se não é. Você fala: se fosse de mim, eu estava fazendo por mim. Mas como eu estou me perdendo, eu estou me gastando, eu estou perdendo a minha vida, então com certeza isso é coisa de Deus. Agora eu já não vivo mais por aquilo que Deus ele tem para me dar. Eu vivo para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Agora eu amo aquilo que Deus ama. Quando Deus ele se encontra com pessoas que amam aquilo que Ele ama, Ele entrega tudo de bandeja e fala: vai lá, meu filho, faz do jeito que você quiser, porque o que você fizer eu assino embaixo. Você chegou no último nível. Deus ele nos convida a participar ativamente do seu sobrenatural. Aí para fechar com chave de ouro, lá em Marcos, no capítulo 16, é o último capítulo de Marcos. Você percebe que quando Jesus ele está na terra, os discípulos eles eram uma vergonha, eram uma negação. Eles só viviam fazendo besteira, Jesus chamando a atenção deles o tempo todo. Só que agora em Marcos 16, Jesus ele já ascendeu ao céu. E agora os discípulos eles estão desenvolvendo o seu chamado sozinhos. Jesus não está ali mais falando para eles: faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. E aí em Marcos 16, no verso 20, a palavra de Deus fala assim: e os discípulos saíram para fazer a obra de Deus, e o Espírito de Deus cooperava com eles. É exatamente o que eu estou falando para vocês. Agora não é mais Deus direcionando, é Ele só assinando embaixo, só assinando embaixo, só assinando embaixo. A única coisa que Deus ele requer de nós é que nós retiremos a pedra. Ele só quer que você faça o natural. Deus ele nunca vai exigir de você algo que você não possa ou que você não tenha competência para fazer.
É literalmente aquela história das parábolas. Ele deu a cada um segundo a capacidade que eles tinham. Então Deus, ele nunca vai exigir de você algo que você não tem a capacidade de fazer. Às vezes você se acha fraco, às vezes você se acha falho, às vezes você acha que você não vai dar conta, mas se Deus está colocando nas suas mãos, é porque Ele já sabe que você vai. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de